Águas do Arrudas. No meio da rua, de olho no rio. Você que acompanha a Rádio UFMG, hoje é a estreia do PASME Águas do Arrudas, um programa que a gente criou pedalando e olhando para os rios de Belo Horizonte. Oi, eu sou a Miri. Oi, eu sou o Kaká. E eu sou o Metal. Hoje a gente está começando um programa novo aqui na rádio e a gente quer te contar como essa ideia nasceu. Então, a gente estava pedalando e percebeu que não vê os rios em Belo Horizonte. Isso deixou a gente muito intrigado. Eu, que trabalho como professora no IGC, esse é um assunto que me interessa muito, porque no turismo e na geografia é justamente a paisagem que permite esse diálogo, de olhar para o que está em volta, de prestar atenção e de se conectar com o lugar. E o Kaká e eu, a gente desenvolve um projeto muito bonito lá no Museu de História Natural, que a gente criou justamente uma rota de memória, e a gente chamou de Caderno da Paisagem. E eu venho trabalhando com memória há mais de 10 anos. Sou professor lá na Escola de Belas Artes. Quando a Miri falou da bicicleta e das Águas do Arrudas, a gente percebeu que a gente tinha um projeto muito maior na mão. E começamos a pensar o que podia ser o nome desse projeto. E é muito engraçado porque Curitiba entra nessa história. A gente estava lá, num congresso sobre espaço e representação, falando justamente sobre o Caderno da Paisagem. Quando acabou o congresso, a gente saiu para ficar pensando no nome desse novo projeto. Fomos para um bar depois do evento. Aí foi cerveja, guardanapo, uma caneta na mão e muitas ideias na cabeça. E aí apareceu o nome, PASME. É uma junção de paisagem e memória, mas tem uma história que está muito ligada também com a sua história familiar, né, Miri? Kaká, é uma expressão muito familiar para mim, porque minha mãe sempre usou muito essa expressão, tô pasma, isso virou até uma brincadeira na família já. E ainda teve o caso lá de Cordisburgo, num evento que a gente conheceu o Brasinha, lá em Cordisburgo. E entre as várias placas que ele pinta com fragmentos de texto do Guimarães Rosa, uma me chamou muito a atenção, que foi Paz, hífen, me. A gente já tinha a ideia, o nome, foi quando surgiu a chamada pública da Rádio FMG e a gente pensou, vamos levar esse conteúdo para a rádio. E pensando no nome PASME, além de pensar em paz, em paisagem e memória, eu penso também em atenção, alerta. E essas são sensações que a bicicleta dá. Quando eu saio para pedalar, eu sempre volto de um jeito diferente. Não só pela atividade física, mas por estar ao ar livre, por sempre passar num lugar que eu nunca tinha passado antes, por sempre ver algo novo. Escuta só o que o Metal fala sobre pedalar na cidade. O Metal é nosso amigo, nosso parceiro aqui no PASME. Ele pedala com a gente e faz a edição desse programa. Você vai sempre ouvir a voz dele por aqui. Com a bicicleta, eu comecei a redefinir a minha relação com a cidade. O Arrudas foi, né, a gente foi meio fora de forma, né, não conseguia pegar muito subidão. O Arrudas, foi o primeiro circuito que eu adotei, assim. Eu saía ali perto de casa, descia para contorno e pedalava no Arrudas. A gente começou a conversar, né, conversar sobre essa questão desse novo olhar sobre Belo Horizonte pela bicicleta, né, como a gente via a cidade de uma forma diferente. E o Arrudas virou um personagem principal desse assunto. E a gente, num desses devaneios, uma vez conversando, a gente estava na Mata da Baleia, perto do Córrego da Baleia, e a gente começou a pensar, né, como é que isso aqui era antes, né? Como é que esse hospital veio parar aqui? Então, as dúvidas começaram aí. Aí a gente disse, vamos começar a pensar a bicicleta como se fosse o barco chegando, entendeu? E tem uma coisa muito interessante, que uma vez a gente estava conversando nessas idas e vindas pelo Arrudas, sobre os afluentes, né? Os córregos que chegam ali super poluídos e tal. E tivemos a ideia de começar a subir esses córregos, para ver onde eles estão, onde estão as nascentes desses córregos, né? E aí já é um pedal que exige um pouco mais de esforço, né? Porque é subida o tempo todo.
O Arrudas é muito bacana, né? Porque ele tem ciclovia em quase todo o trajeto, né? Desde lá do Barreiro até Sabará, apesar que essa ciclovia tem vários problemas, inclusive em momentos vira ciclofaixa, um pouco perigoso. E é plano, né? Então nós começamos a treinar ali, subir, descer o rio, ir até o Barreiro e voltar. A gente fala assim, pedalei 50 quilômetros um dia, parece muito, mas ir 25 quilômetros e voltar, com pouco tempo de treino, a gente tem condição de fazer isso muito bem, né? Nós não somos atletas, né? Mas não é um pedal pesado, né? No plano é muito gostoso, né? A forma como a gente também aproveita a cidade é outra, né? Esse que vocês acabaram de ouvir é o Fidelis, que é um outro parceiro nosso aqui no projeto e que começou com a ideia de pedalar pelo Arrudas. E ele falou justamente dessa questão das ciclovias ao longo do Ribeirão Arrudas e dos perigos que envolve pedalar por BH. Pedalar tem mesmo as suas tensões. Andar de bicicleta na cidade exige atenção. Tem que estar muito ligado. É isso, né? Andar de bicicleta faz a gente ficar mais atento. Pensando nisso, a gente selecionou uma parte de um texto muito legal para mostrar para vocês, que vai inaugurar o nosso quadro Pílula Literária. Toda semana vamos trazer uma dica literária, um poema ou uma informação que está ligada ao tema que a gente vai discutir e que ajuda a pensar como a paisagem e a memória estão presentes na nossa vida. São pequenas pílulas que convidam você a parar um instante e se conectar com o que está em volta. A pílula de hoje é sobre bicicleta e ela está num texto chamado Corpo, Bicicleta e Cidade, de autoria do Leandro Carmelini. Foi publicado numa revista chamada Linha Mestre em 2015. A dissertação do Leandro também é sobre esse tema. E o texto da revista é muito interessante porque ele fala da bicicleta como fronteira, um limiar, um intermezzo. Acho que vale ouvir um trecho para entender um pouco mais essa conversa. Conta pra gente aí, Miri. A bicicleta é uma fronteira, um vaso comunicante entre o corpo e a cidade, entre a calçada e o asfalto, entre o veloz e o lento, entre o funcional e o errante, entre o trabalho e o passeio, entre o reto e o torto, entre o pobre e o rico, entre o aparelho e a máquina. Todavia, o corpo de bicicleta na cidade é tenso. É tenso, pois está em constante perigo. É gambiarra. Está no ponto cego do poder, não é previsto. Vai na contramão, na calçada, no meio da rua, no canto, fura o sinal, erra o caminho e dá meia volta imediatamente. Para em qualquer poste, encosta em qualquer borda, não paga tarifa, gasolina, IPVA, estacionamento. O corpo de bicicleta definitivamente está em tensão. Isso é muito genial, sabe por quê? Porque quando a gente muda de perspectiva, a gente encontra outra paisagem. E para todo mundo que anda de carro, quando a gente começa a pedalar, é fascinante justamente por isso. Quando a gente fala de paisagem, a gente está falando disso. Se eu estou vivendo a cidade de dentro de um carro, eu tenho uma forma de ver as coisas. E isso cria uma paisagem. Paisagem tem muito a ver com essa ideia de um ponto de vista. Apesar da cidade ser a mesma, as paisagens mudam, porque muda tudo quando você escolhe outro ponto de vista. E pensa bem, o Carmelini fala que o carro é uma forma que molda o corpo. Olha como que a paisagem de dentro do carro é outra. Lê para nós, Cacá. De carro só se olha para frente e para trás. De carro não se deve olhar para o lado. O carro não foi feito para encontrar a cidade. O carro foi feito para encontrar o trabalho, o mercado, a garagem de casa. Não foi feito para olhar nos olhos. Foi feito para olhar os semáforos, as placas, as leis, as faixas do asfalto, a lataria dos outros carros, o guarda de trânsito. Não foi feito para ouvir o outro. Foi feito para ouvir buzina. O carro não foi feito para durar no tempo. Foi feito para ultrapassar o tempo, o outro e o que mais tiver pela frente. O carro precisa de um espaço só seu. Precisa de uma vaga de garagem grande e de um espaço grande para atravessar. Precisa que não exista nada mais no mundo além de carros. O carro mata o pedestre, o cachorro, o ciclista. O carro mata a cidade. O que entrar no espaço do carro morre.
É atropelado, estratificado, pavimentado. O carro não sabe conviver, não sabe se misturar, não sabe se perder. Mas o carro não é a cidade. A dica de pedal de hoje é o Parque Ecológico Roberto Burle-Marx, o Parque das Águas, no Barreiro. Nós conhecemos o parque durante a cicloexpedição, organizada no Dia do Rio das Velhas, no dia 29 de junho de 2024. Foi a primeira vez que eu pedalei pelo Arrudas, reparando nas galerias dos córregos. Nessa cicloexpedição tinha um carro de som e um geógrafo ia anunciando cada córrego que a gente passava. A gente ia olhando e imaginando os córregos debaixo do asfalto. Essa foi uma ação muito legal, feita pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, porque convida as pessoas a conhecerem o território como primeiro passo para a recuperação das águas. O trajeto sai do Parque das Águas, no Barreiro, e chega no Parque Municipal, no centro de BH. O caminho é quase todo plano e passa pela Contorno e pela Avenida Tereza Cristina. Vale muito a pena fazer esse pedal e conhecer o Córrego Clemente, que chega limpo e cristalino da Serra do Rola Moça, antes de sumir debaixo do asfalto. Vamos fechar o programa com a música Iarinhas, da cantora e compositora Luísa Lian. O videoclipe dessa música é lindo e está disponível no YouTube. Iarinhas é inspirada numa história que a Luísa Lian viveu na infância. Depois de brincar com um barquinho de papel na rua, depois da chuva, ela queria que a mãe fizesse um barco para ela brincar pela cidade inundada. Vamos ouvir. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. A vontade do rio de voltar às vezes sacode de algum lugar. Ele dorme até a chuva chegar, mas a tempestade vem anunciar. E uma enchente lembra a população que o que é o antes era vazão. E uma enchente lembra a população que o que é o antes era vazão. Alô, Tapajós, tá amando a TI. Minhas iarinhas andam cantando suas ladainhas para mim. Minhas iarinhas andam cantando suas ladainhas para mim. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. A vontade do rio de voltar às vezes sacode de algum lugar. Ele dorme até a chuva chegar, mas a tempestade vem anunciar. E uma enchente lembra a população que o que é o antes era vazão. E uma enchente lembra a população que o que é o antes era vazão. Alô, Tietê, água preta e quiririm, minhas iarinhas andam cantando. Essa foi a música Iarinhas, de Luísa Lian. No programa de hoje, a gente contou um pouco a história do PASME, a gente falou sobre como é diferente estar na cidade de carro e de bicicleta. Demos a dica do texto do José Leandro Carmelini sobre corpo, cidade e bicicleta. E também demos uma dica de pedal, do Parque das Águas no Barreiro até o Parque Municipal, no centro de BH. Convidamos você a nos acompanhar semanalmente aqui na Rádio FMG Educativa, toda sexta, 17 horas, para continuar a travessia pelas águas do Arrudas. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Pasme, águas do Arrudas. No meio da rua, de olho no rio,